E se eu te contar que existe 3 tipos de raciocínio no mercado, onde cada uma delas eleva o seu nível no mercado financeiro? E óbvio, a última é a mais avançada de todas elas. Podemos representar elas por trader noob, que é o clássico iniciante iludido com as mentiras do mercado. Segundo é um intermediário, onde começou a compreender como o mercado é. E posteriormente o veterano, que compreendeu o mais alto nível do mercado, se inspirando nos maiores traders atualmente e no mais alto nível da literatura de mercado, utilizando ferramentas modernas para operar o mercado. Enfim, se você quiser compreender como isso funciona, assista esse vídeo até o final. A primeira parte e o primeiro nível de compreensão do mercado é a análise técnica. A análise técnica, como conhecemos hoje, tem suas raízes no século XVIII no Japão, onde chamamos atualmente de análise técnica clássica, ou como alguns renomearam recentemente, o famoso price action. Aqui surgiu diferentes tipos de operacional, tudo baseado na observação dos preços puro e limpo. Nós também podemos encaixar aqui o volume, nessa análise. Nessa análise técnica, nós presenciamos padrões do preço que podem gerar um movimento esperado no futuro. É utilizado em diversas ferramentas, tal como linhas de tendência, suporte e resistências, padrões de candle, padrões de figuras gráficas em si, o que pode ou não dar uma certa vantagem para o trader. Essa área é bem complexa, não é exatamente bem complexa, mas você precisa de um tempo para você compreender ela, aproximadamente um mês. No caso, tem muitos livros que falam desse tipo de abordagem. De forma bastante resumida, esse tipo de análise tem como objetivo principal é identificar padrões e regiões específicas que nos dá uma vantagem sobre o mercado, maximizando assim a nossa probabilidade de sucesso e também a expectativa de ganho. Então, quanto que a gente ganha quando ganha e quando a gente perde quando perde. A gente maximiza, então a gente consegue ganhar mais e perder menos, em teoria. Desde os primórdios da análise técnica, os traders compreendiam que existiam padrões que se repetiam constantemente e que eles podiam gerar lucros para o investidor ou trader. Por mais que na época, onde era extremamente difícil achar cotações de preço, essa análise fosse eficiente, então imagine que ela realmente fosse eficiente, o mercado se desenvolveu ao longo dessas décadas. Por isso diz que essa abordagem é um iniciante. Por mais que exista até os dias atuais traders que usam gráficos puros e obtêm resultados como demonstrado em alguns livros, por exemplo, do Magos de Mercado Desconhecidos. A segunda análise técnica é chamada de moderna, que tem como objetivo a implementação de indicadores e osciladores. Indicadores normalmente são plotados no próprio preço e os osciladores são integradas em uma janela específica abaixo, isso normalmente. Essa análise técnica busca quantificar em uma equação possíveis padrões da análise técnica clássica e até mesmo padrões que não existem nela. Ou seja, ele busca identificar praticamente o mesmo que o analista técnico clássico, mas a partir de um cálculo. Um exemplo clássico é a média móvel. Caso você plote ela, poderá ver que ela é uma linha de tendência, ou, como exemplo, outros indicadores que podem agregar na interpretação de alguns padrões de preço. A média móvel é um indicador que chamamos de linha de tendência dinâmica. Tem como um objetivo meio de substituir a linha de tendência da análise técnica clássica, porém de uma forma objetiva a partir de um cálculo. E se você calcular bem e escolher o período correto, poderá de fato ver que a média móvel se aproxima de uma linha de tendência convencional. Nesse tipo de análise temos mais de 800 indicadores, vamos dizer assim, mais populares e conhecidos. Isso sem contar os desenvolvidos pelos próprios traders ali, indicadores que nós nem conhecemos. Caso você seja mais avançado, vai identificar muitos indicadores bem interessantes que não são descritos em livros famosos de análise técnica. O interessante é que os traders que optam pelo price action dizem que os indicadores são inúteis e que só o preço limpo importa, que é algo que não é 100% verdade. Existe uma grande quantidade de artigos científicos que apontam para a eficácia de alguns indicadores osciladores em alguns mercados, em alguns setores de mercado, diferentemente do price action. O motivo disso é que os indicadores e osciladores são cálculos, assim podemos sistematizar aquilo, permitindo fazer uma análise estatística em cima disso. É isso que busco, inspirar as pessoas a fazerem com esses vídeos que eu faço aqui no YouTube. E também na minha plataforma, onde ensino a desenvolver estratégias sistemáticas e totalmente objetivas, estratégias algorítmicas. Caso queira conhecer, eu sempre deixo no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário aí. E chamamos isso de abordagem objetiva. Já o price action é subjetivo, dependendo da pessoa que está analisando o preço, pegar
Pegando, por exemplo, a média móvel mesmo, cada trader vai desenhar a sua linha de tendência de alguma maneira, diferente da média móvel, que sempre terá o mesmo valor em todos os traders que utilizá-la. Por isso eu considero, né, a análise técnica moderna um nível superior ao price, porque ele retira aquela subjetividade do trader. Então, se você aprender a price action com uma pessoa específica e for fazer uma análise de mercado, a sua própria análise será diferente daquele trader. Alguns analistas técnicos clássicos falam que o uso de indicadores são atrasados e por isso não funciona. Mas não é bem assim, tá bom? Eles pegam como exemplo a média móvel, né? Olha só a média móvel novamente. Plotam no preço e mostram como os preços têm que se mover contra ela para indicar que houve uma mudança de tendência. Mas não percebe que a análise técnica clássica, né? Ou seja, o price action também. Para ter uma quebra, por exemplo, de linha de tendência, indicando uma reversão de tendência, é necessário que o preço se mova contra ela. Para ter uma mudança de estrutura, né? Então, para ele parar de fazer fundos mais altos do que os topos, é necessário que ele também se movimente contra o preço para formar esse pivô de baixo. O fato é que não é necessário, né, no mercado descobrir o ponto exato para ganhar. É apenas, né, necessário você descobrir com uma certa antecedência a tendência. Isso é o que diz muitos traders de tendências multimilionários. Logo, até a análise técnica classe moderna é atrasada. Mas o fato de ser atrasado não significa que é impossível obter resultado, porque não é necessário você atingir exatamente o preço onde vai reverter. Agora, a última análise é a que mais recente, né? A mais recente, que chamamos de análise técnica científica. E quando eu falo de mais recente, eu estou falando de algumas décadas já. Eu sei que talvez você pense, essa tendência começou nos últimos 20 anos. Na verdade não, começou muito, mas muito tempo atrás. O problema é que as pessoas são tão atrasadas no tempo e estudam o mercado de forma tão superficial que elas não enxergam isso. Mas esse método já é aplicado desde a década de 40, com os primeiros computadores que foram desenvolvidos naquela época. Esse tipo de análise utiliza, obviamente, do preço, desenvolve aqueles indicadores, mas a forma de interpretação dos indicadores muda. Na análise técnica moderna, se você pega, osciladores, por exemplo, que indica sobrecompra e sobrevenda, de acordo com a literatura, ou seja, os livros, se chegar no local de sobrecompra, você começa a ter aquele indicativo de que o mercado vai cair, porque está sobrecomprado. Logo, é hora do mercado dar aquela correção ou até mesmo reverter. Se estiver sobrevenda, ou seja, o oversold, como a gente fala, é porque o mercado vendeu demais, está na hora de corrigir. Mas na científica é impregnado outra etapa, no qual a primeira é questionar essa crença popular e buscar evidências empíricas sobre se verdadeiramente isso é verdade. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é o próprio Bitcoin. Se você aplicar alguns indicadores, que mostram sobrecompra e sobrevenda, e testar empiricamente, fazer uma análise exploratória de dados, você irá identificar que quando está sobrecomprado, o mercado tende a continuar subindo e não reverter. Então é bom você comprar, porque se ele está sobrecomprado é porque está em uma tendência muito forte, logo é importante você seguir essa tendência. Porém, isso só enxerga quem faz testes empíricos e segue a análise técnica científica. Se você particularmente acredita em tudo que o livro diz, você iria simplesmente achar que está sobrecomprado, iria fechar sua operação comprada e deixar dinheiro na mesa, provavelmente. Nesse tipo de análise, a literatura é bem extensa, Então a gente está falando ali de mais ou menos 70 anos de desenvolvimento desse método. Mas, de forma resumida, envolve a mentalidade científica, estatística e sistemática no mercado. Vou fazer um resumo para você ter o conceito em sua mente. Primeiro, o processo é o questionamento. Não acreditar em algo que funciona e muito menos de que dá lucro. Segunda etapa é desenvolver um método de testagem eficiente, onde você poderá comprovar a eficácia ou não daquela estratégia específica. Para isso é utilizado testes estatísticos e uma análise mais detalhada da sua estratégia. Segundo, é totalmente diferente da clássica e da moderna, que apenas afirmam sem nenhuma comprovação de que tais padrões e indicadores funcionam, sendo que nem sempre é assim. Nem sempre o indicador indica verdadeiramente alta. Outro exemplo do Price Action, por exemplo. Eu desenvolvi um algoritmo alguns anos atrás para testar empiricamente se verdadeiramente os pivôs de alta aumentam, me dão alguma probabilidade a mais de sucesso. E eu identifiquei que em alguns ativos específicos, na verdade, era o oposto. Os pivôs de alta, na verdade, era como se fossem armadilhas, onde a probabilidade do mercado cair era maior quando rompia um certo pivô. Ou seja, era mais vantajoso você vender quando rompia um pivô de alta e você comprar quando rompia um pivô de baixa, porque o preço tendia a ir quebrar aquele pivô e posteriormente voltar a cair. Talvez isso seja manipulação, eu não sei exatamente. Porém, eu só consegui identificar esse padrão, obviamente, fazendo testes empíricos e não acreditando cegamente na literatura. Até porque todo mundo lê livros de análise técnica para operar no curto prazo. Porém, porque tanta gente perde. Fica a
refletindo sobre isso. Que não demorará muito você utilizar a lógica, obviamente, para você entender de que todos esses conhecimentos não necessariamente sempre são verdade. Quem pratica essa análise técnica sabe que cada mercado e cada ativo é único, contém padrões que dão lucros diferentes. Não existe uma figura mágica que vai te dar lucro em qualquer mercado ou um indicador que prevê tudo. Apenas tem ativos que contêm comportamentos, relativamente diferentes uns dos outros. Assim como o pai da análise quantitativa e científica no mercado disse uma vez em uma entrevista, existem diversas anomalias. Nenhuma delas dão lucro significativo, ou seja, nenhuma delas são um santo grau e milagrosa. Mas se unir elas, poderá ter alguma coisa. A maior vantagem da científica é que conseguimos separar aquilo que não funciona daquilo que funciona. Ou seja, identificar os padrões verdadeiramente vencedores. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir.